A cadeira de balanço. Há alguns meses, fui a um leilão com uma amiga, onde havia várias coisas a serem leiloadas. Ao ver todos os itens, acabei me apaixonando por uma cadeira de balanço antiga. Com um pouco de esforço, consegui comprá-la. Coloquei-a na sala da minha casa. Uma noite, acordei com sede, meio sonolenta, fui até a cozinha pegar um copo de água ou suco. Ao passar pela sala, não costumo acender nenhuma luz quando acordo de noite para andar pela casa, vi alguém na cadeira e achei que era meu marido sentado no escuro, pensando em algo. Segui até a cozinha, acendi a luz, tomei um copo de suco de laranja, apaguei a luz e voltei para o quarto. Ao passar pela sala novamente, olhei para a cadeira e meu marido ainda estava lá. Falei: "Vem dormir, amor, já está tarde, vem." E fui para o quarto. Ao chegar lá, deitei na cama e levei um baita susto, havia alguém deitado lá. Dei um grito e acendi a luz. Então, meu marido acordou com uma cara de sono e perguntou o que havia acontecido. Ao perceber que ele estava no quarto, questionei quem estava na sala. Falei: "Amor, tem alguém na sala." Ele pediu para eu ficar no quarto enquanto ele verificava. Fiquei na porta observando e ele foi até a sala. Acendeu a luz e não viu ninguém. Procurou atrás do sofá, das cortinas, mas não havia ninguém lá. Ele perguntou se eu tinha certeza de que tinha visto alguém, e eu afirmei que sim, na cadeira de balanço. Ele verificou tudo novamente, inclusive as portas e janelas, e tudo estava fechado e trancado. Então, ele voltou resmungando que eu devia estar sonhando, mas eu tinha certeza de que tinha visto alguém sentado na cadeira de balanço. Em outra ocasião, eu estava chegando em casa e meu marido ainda estava no trabalho. Da garagem, era possível ver a sala. Ao desligar o carro e logo após desligar o farol, olhei para dentro de casa e vi alguém sentado naquela cadeira de balanço. Acendi o farol novamente, mas quando a luz iluminou a sala, não havia mais ninguém lá. Saí do carro, fui até a janela e fiquei olhando lá dentro por um tempo, tentando ver algo, mas não havia nada lá. Entrei em casa e estava tudo normal. Em outra ocasião, a faxineira estava em casa fazendo a limpeza. Eu estava no escritório, no fundo da casa, quando ouvi ela gritar. Corri para dentro de casa e a encontrei na cozinha, com o rosto pálido e incapaz de dizer qualquer coisa. Ela apenas apontava para a sala. Fui até lá, mas não havia nada de anormal. Após algum tempo, consegui acalmá-la e então ela me explicou o que aconteceu. Disse que estava passando um pano para tirar o pó dos móveis. Acabará de limpar a cadeira de balanço e, ao se virar para limpar a mesinha de centro, viu uma velha sentada na cadeira, olhando para ela. Assustada, gritou e saiu correndo até a cozinha. Até hoje, ela se recusa a se aproximar daquela cadeira e não fica mais sozinha na sala. Só entra lá se estiver acompanhada. Nunca vi claramente essa velha sentada na cadeira de balanço, apenas um vulto. Por isso, não sei como ela é. Mas imagino que seja o fantasma de uma antiga dona da cadeira, que veio junto quando a comprei. O poço. Quando eu tinha apenas 8 anos, meus pais decidiram que eu passaria algumas semanas com minha avó. Ela vivia em uma encantadora casinha nos arredores de uma pequena vila. Infelizmente, não havia outras crianças da minha idade por lá, o que tornava as coisas um tanto entediantes. Com poucas opções de diversão, eu me via vagando pelos campos que circundavam a cabana da vovó em busca de entretenimento. Em uma dessas andanças, deparei-me com um antigo poço abandonado. Ele se encontrava no topo de uma colina, completamente coberto por espinhos e urtigas. Algumas tábuas de madeira foram colocadas sobre o poço e estavam fixadas com parafusos. Uma dessas tábuas encontrava-se solta, então, curioso, eu a removi e olhei para baixo, contemplando a escuridão. Fiquei intrigado com a profundidade e decidi jogar uma pedra para descobrir. Após uma pausa longa, ouvi um distante som da pedra chegando ao fundo. Achei aquilo divertido e, animado, comecei a jogar várias pedras naquela escuridão profunda do poço. Era uma experiência empolgante. Entretanto, uma das vizinhas me flagrou e saiu correndo de sua casa em minha direção.
Ela segurou-me pelo braço e me afastou do poço, começando a gritar e ordenando que eu me mantivesse longe dali. Apesar de não ter explicado o motivo, seu susto foi tamanho que acabei fugindo assustado. Naquela noite, contei para minha avó o ocorrido. Ela ficou furiosa e repreendeu-me, também advertindo para que eu não me aproximasse mais daquele poço. No entanto, ela também não explicou o motivo. Tudo o que me disse foi que aquilo era perigoso. Passaram-se alguns dias e comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que caminhava por um campo envolto em densa névoa. Meus pés descalços afundavam em cinzas, pois não havia grama à vista. Sozinho naquele lugar, avancei pela névoa até que, de repente, deparei-me com um velho poço abandonado emergindo do nada. Parei diante dele e espreitei a borda. Embora não conseguisse enxergar nada, podia ouvir o som de água borbulhando. Subitamente, um par de mãos retorcidas surgiu do poço. Horrorizado, recuei e virei-me para fugir, mas as mãos estenderam-se além do poço, agarrando-me. Desesperadamente, tentei me soltar daqueles dedos longos e horríveis, mas, como é comum nos pesadelos, parecia que eu corria sem sair do lugar. As mãos continuaram a se alongar cada vez mais, enquanto eu sentia o toque repugnante daqueles dedos gélidos ao redor dos meus tornozelos. Acordei em pânico, coberto de suor. Mesmo após despertar, ainda sentindo a sensação das mãos agarrando meus tornozelos. Atormentado e sem palavras, permaneci sentado por alguns instantes, tentando recuperar o fôlego. Lá fora, a chuva caía e eu podia ouvir o som das gotas batendo na janela. Ao olhar na direção do vidro molhado, fiquei chocado com o que vi. 2 marcas longas estavam impressas nele, como se tivessem sido feitas por uma mão gigante com dedos enormes. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O medo tomou conta de mim e eu me recusei a sair de casa nos dias seguintes. Após uma semana sem mais pesadelos, finalmente comecei a relaxar. Com coragem renovada, decidi voltar ao antigo poço abandonado. Removi as tábuas de madeira e olhei para baixo. Lá, na escuridão quase completa, consegui distinguir a água negra no fundo. De repente, algo começou a se mover naquela água escura. Era uma forma sinistra. Tomado pelo terror, saltei para trás e corri de volta para a cabana o mais rápido que pude. Ao chegar lá, relatei o que havia visto à minha avó. Ela entrou em pânico e saiu de casa em casa, contando a todos os vizinhos. Ao cair da noite, a vila inteira estava em estado de agitação. Todos me culpavam por ter brincado perto do poço, mas ninguém me explicava o porquê. Cada casa tinha um crucifixo pendurado acima da porta principal. Os moradores se trancaram em suas casas, fecharam as janelas e mantiveram as luzes acesas durante toda a noite. Minha avó também colocou um crucifixo acima da porta e passamos a noite dormindo no chão da cozinha, com a porta trancada, as janelas fechadas e todas as luzes acesas. Na manhã seguinte, meus pais chegaram para me buscar. Minha avó os levou até a cozinha para conversarem, enquanto eu esperava no carro. Eles ficaram lá por um longo tempo e, quando finalmente saíram, seus rostos estavam carregados de sombras. Sem dizer uma palavra, entraram no carro e voltamos para a cidade. Anos depois, descobri o que minha avó havia dito a meus pais naquele dia. Ela contou que muitos anos atrás, uma mulher vivia em uma choupana do outro lado da colina. Essa mulher era extremamente ciumenta e estava convencida de que seu marido a traía. Então, um dia, enquanto ele estava no trabalho, ela decidiu se vingar. A mulher levou seus filhos um a um até o poço, onde os decapitou com um machado e jogou seus corpos no abismo. Em seguida, aguardou a chegada do marido em casa e, quando ele estava de costas, o atacou com o mesmo machado. Após desmembrá-lo, ela incendiou a casa e, por fim, voltou ao poço, onde se jogou, afogando-se nas profundezas escuras. Durante anos, pessoas desapareceram misteriosamente na aldeia, e ninguém sabia o que lhes acontecerá. Meu avô foi uma dessas vítimas, desaparecendo uma noite enquanto caminhava e nunca mais sendo visto por ninguém. Os moradores da vila acreditavam que tudo estava relacionado ao poço e decidiram manter distância dele. Às vezes, ainda sou assombrado por sonhos terríveis, nos quais aquelas mãos horríveis voltam a me agarrar. À noite,
tenho medo de deixar meus pés fora do cobertor, temendo sentir novamente os dedos frios envolvendo meus tornozelos. E quando chove, meus olhos são atraídos para a janela, esperando ver as assustadoras marcas das mãos gigantes se formando na superfície molhada. No entanto, aprendi a viver com essas memórias assustadoras. Eventualmente, deixei a pequena aldeia e segui em frente com minha vida. Mas a lembrança daquele poço abandonado e dos horrores que ele escondia sempre estará comigo, como uma sombra indelével em minha mente. Às vezes, penso nas histórias e lendas que cercam aquele lugar. Será que a alma perturbada da mulher ciumenta ainda assombra o poço? Será que as mãos que me agarraram em meus sonhos são apenas uma manifestação do seu desejo de vingança? Nunca saberei ao certo, mas uma coisa é certa: aquele poço carrega uma escuridão profunda e perturbadora, uma história trágica que deixou uma marca permanente na vida dos habitantes daquela aldeia. Mesmo agora, enquanto escrevo essas palavras, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Talvez seja apenas a minha imaginação brincando comigo, mas algo me diz que a presença daquele poço abandonado ainda ecoa através dos anos, lembrando-nos de que nem tudo é o que parece e que os segredos sombrios podem estar ocultos nos lugares mais improváveis. E assim, mesmo à distância, continuo a guardar uma cautela respeitosa pelos mistérios que o mundo carrega, lembrando-me sempre daqueles dias sombrios na pequena aldeia, quando um simples poço abandonado se tornou um portal para um passado macabro que jamais será esquecido.